Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mikael e hoje vamos dar continuidade aos vídeos sobre o Copilot Studio, tá? Ando meio sumido aqui, mas por questões de trabalho, tá? Mas agora vou tentando voltar com tudo aí pra gente gravar mais vídeos sobre Power Platform, trazer um monte de informações para vocês, porque tem bastante coisa boa aí chegando. Então a gente tem que produzir conteúdo para vocês aí para deixar vocês a par e que vocês possam aplicar aí nos seus clientes, nos seus projetos aí. Mas hoje, falando de Copilot, tá? O que nós vamos falar, tá? Acho que você já teve algumas situações aí, até mesmo desenvolvendo software normal, né? Que muitas vezes o cliente acaba que usa alguns termos, jargões, algumas palavras assim que ela especifica outra palavra, né? Então, ou outro assunto que você queira utilizar. Então, por exemplo, né, eu vou trazer aqui, o cara falou sobre bola de futebol, bola de vôlei, rede, chuteira, meia. Pô, isso eu quero que tudo isso seja sobre artigos esportivos, né? Então, se eu falar sobre ahn, cama, mesa e banho, por exemplo, eu quero falar sobre toalha de mesa, toalha. Então, são outros assuntos, né, de outro departamento. Então, com isso, o Copilot trouxe para a gente as entidades, aonde a gente consegue, então, dessa forma, elencar, né, conforme uma listagem ou até através de uma expressão regular, certo? Essa lista de dados e, com isso, trazer esses sinônimos, né, e fazer com que quando o usuário faça o input dele ali, você já consiga obter a informação correta que você precisa utilizar no seu agente. Então, por exemplo, eu falei, vamos supor que a pessoa vai escrever bola de vôlei, bola de futebol, chuteira, trava, caneleira, pô, tu vai botar lá, sobre o que ela quer falar? Artigos esportivos. Então, com isso, automaticamente você já vai direcionar, por exemplo, para um tópico de artigos esportivos, fazer algumas informações e tudo mais. Então, ela vai te auxiliar bastante nessa identificação dessas palavras, desses sinônimos, para trazer o assunto que você queira, ou até mesmo, como eu falei, jargões e apelidos, que é o que nós vamos utilizar aqui, por exemplo. Nós vamos usar aqui com o nosso agente de futebol, por exemplo, para os nomes de times. Porque normalmente aqui no Brasil a gente sempre acaba tendo um apelido, né, para o nosso time. Então a gente vai usar esses apelidos para então e fazer a identificação. E como é que a gente começa então a construção, né, dessas entidades aqui? Então, com o seu agente aberto aqui, você vai vir em Settings, tá? Configurações, e aí você vai clicar em Entidades. Então aqui, quando você abrir aqui, você já vai ter uma série de entidades já cadastradas, tá? Então você pode ver aqui, ó, que ele já traz pronto isso aqui para vocês. Então você visualiza aqui, ó, já tem com sim, não, certo? Tem também com a questão de referente a dinheiro. Então a pessoa coloca aqui, ó, custa 1.000 euros. 1.000 euros o valor, então que vai ficar 1.000. Então ele já começa a entender esses padrões, né? Então você pode ir cadastrando aqui e com isso já tem alguns cadastrados, quer dizer, e cadastrar os novos, que é o que a gente vai fazer. Então, para isso, para a gente cadastrar, basta a gente clicar aqui no botão aqui superior, adicionar entidade, clicar em novo, e aí vai ter duas opções aqui para a gente cadastrar, tá? Uma lista fechada, que é a lista com valores específicos de seus sinônimos, e também uma lista de expressão regular. E o que faz isso aqui então? Vamos supor que você tem um pedido e ele começa com um termo, por exemplo, PD, traço e uma sequência de numérico. Né? Então, o que vai acontecer? Você pode cadastrar aqui na expressão regular. Por quê? Isso vai fazer com que você possa, o seu cliente, né, nesse caso, quem estiver ali fazendo a pergunta para a gente, possa informar, por exemplo, tenho dúvidas sobre o meu pedido PD-1234. Automaticamente você colocar isso, colocar essa entidade aqui para fazer o reconhecimento, ele já vai descobrir, opa, PD-1234 é um pedido, então ele vai te dar o valor e você já pode pesquisar, por exemplo, sobre o pedido. Tá? Então você consegue já fazer isso, que auxilia bastante aí, né, para a identificação de um dado específico que você queira trabalhar. Mas aqui no nosso exemplo, tá, nós vamos usar a lista fechada. Então você pode vir aqui, dar nome, a descrição e cadastrar os itens. Tá? Mas eu vou abrir aqui, ó, que eu já criei o meu de clubes. Então vem aqui, ó, criei o meu de clubes, tenho a descrição, clubes de futebol e cadastrei alguns clubes aqui. Como você pode ver aqui, né? Cadastrei Flamengo, Internacional, São Paulo, Santos. Só que aí do lado, o que eu fiz, ó? Eu botei Mengão, Mengo, Rubro Negro, Colorado, Tricolor, Peixe, porque são sinônimos, o que o pessoal pode digitar ali e eu preciso dessa informação para trabalhar. Então o que vai acontecer? Quando eu fizer a pergunta ali, quando eu digitar, por exemplo, sobre que time brasileiro você quer falar? E eu digitar Mengão, ele vai me dizer que é Flamengo que ele quer falar. Se eu fizer a pergunta lá e disser Colorado, ele vai dizer, eu quero falar sobre Internacional. E assim por diante. Então a gente pode
ir cadastrando aqui, né, diversos clubes aqui e botando seus apelidos, que aí fica mais fácil também pro usuário que estiver usando, no caso meu agente de futebol, a fazer as perguntas ali do clube dele. Então, quando ele falar Colorado, falar Colorado eu vou saber que é Internacional, se falar rubro-negro eu sei que é Flamengo, e assim por diante. Então aqui a gente vai cadastrar. E além disso, tá? A gente tem a opção de Smart Matching aqui, que é que a IA vai te ajudar a fazer o entendimento disso aí. Porque às vezes pode ser que a pessoa escreveu errado, tem alguma palavra muito próxima, não vai ser o caso aqui, né? Mas aí ele ajuda a fazer essa identificação por essas pequenas falhas, não só de escrita, mas de gramatical também. Por exemplo, daqui a pouco não botou acento no Mengão, ele vai encontrar igual, tá? Então aqui você pode vir cadastrar. Eu já cadastrei aqui esses aqui, por exemplo, tá? E agora a gente vai colocar lá dentro do nosso agente, então, ali, né? Então eu fecho aqui, fecho essa parte de configurações, venho aqui então no meu agente, vou nos tópicos, e eu tenho um tópico então, né, que eu criei aqui, né, que eu já tinha criado, que é as informações de times brasileiros. Então eu clico aqui, e aí o que eu fiz aqui, ó, dentro da minha pergunta aqui, ó, que eu tenho, eu coloquei na parte de identificação, eu selecionei meu clubes. Então o que ele vai fazer agora? Quando ele fizer a pergunta qual time brasileiro você deseja falar, e a resposta que eu der, que eu escrever ali, ele vai tentar identificar e obter o valor, né, do que eu estou procurando. Com isso eu vou setar aqui, tá, o valor numa string e vou cuspir aqui para a gente poder visualizar, ele vai trazer as informações. Então com isso eu vou vir aqui, vou atualizar aqui, ó, só para mostrar para vocês. E vou escrever aqui então, quero falar sobre times brasileiros. Informações times brasileiros, ó. Ó, ele perguntou, ó, qual time brasileiro você deseja saber informações? Aí eu vou dizer, ó, quero saber sobre o meu Colorado. Ó, ele foi lá, ó, então, porque eu falei Colorado, ele pegou Internacional e trouxe as informações, certo? Então, ó, trouxe ali, ó, Rocher, Mercado, óbvio que isso aqui por causa da IA não tá atualizado, né? Mas ele já trouxe aqui, então, algumas informações do meu time, tá? Se eu pegar de novo aqui e digitar também times brasileiros, ele vai fazer novamente, né? Vai perguntar novamente para mim. E agora eu vou falar, eu quero falar sobre o peixe. Então ele vai identificar lá que peixe está ligado a Santos e com isso vai informar. Ó, escrevi errado ali, nesse caso ele não conseguiu fazer o Smart Matching, tá? Eu vou botar aqui peixe. Ó, identificou o Santos, ó, e fez a pesquisa, tá? Então com isso a gente consegue ter então esses sinônimos, né? Essa facilidade de encontrar então a informação que a gente quer utilizar sem ter que ficar fazendo várias perguntas para o cliente ou tentando descobrir ou fazer e um monte de if aqui, if se botou peixe, vou setar Santos, sabe? Se setou Colorado, vou setar Internacional. Então você não precisa se preocupar com isso. Basta você colocar os sinônimos ali dentro da sua listagem e com isso você vai ter essas informações aí para você bem mais fácil de trabalhar dentro do Copilot Studio. Beleza? Então, me diga se você achou dessa funcionalidade de entidades. Eu acho que ela vai servir para você bastante, porque normalmente a gente acaba tendo muitos jargões nos clientes, né, sobre alguns termos que você vai querer utilizar, ou até mesmo para pegar informações, né, como o número de pedido, um número de nota fiscal, por exemplo, ou algum outro código que o cliente tem. Você pode ter a entidade cadastrada e obter essas informações para trabalhar dentro do seu Power Automate. Tá? E antes de mais nada, né? Não se esqueça de curtir o canal aqui, certo? Que me ajuda bastante. Ative o sininho para as notificações ali, tá? Compartilha com o pessoal, para o pessoal ficar sabendo, certo? E te agradeço, esse é um vídeo curtinho aí, vou produzir mais vídeos, tá? Ao longo da semana. E a gente se fala então. Te agradeço aí por assistir e nos vemos até a próxima. Valeu!